O Motoclube nasceu em termos legais em 1982. Havia muito pessoal que ia lá fora, como eu, e decidimos depois, devido a ir a várias concentrações e a corridas, principalmente 24 horas, em França, decidimos depois montar o Motoclube Faro. Neste caso, os fundadores, eu, o Fernando Fernandes, que é o Henrique, pronto, vários elementos que fundaram nessa altura o Motoclube. No entanto, não foi só esses 5 ou 6, havia mais gente por trás, que antes já se organizava algumas provas, tanto de velocidade como de motocross. Nesse conjunto de pessoas depois saiu o Motoclube Faro, na junção, vá lá, de um gosto comum que eram as motos. Esta stand, portanto, representa aqui um pouco da história e da vida do Motoclube Faro, em termos de amizades, não de conquistas, mas de amizades. Por exemplo, temos aqui este troféu, foi em 82, foi no ano em que o Motoclube Faro nasceu, numa concentração que houve aqui perto, em Huelva, em que este troféu representa o maior número de motociclistas que foram até a Espanha. Portanto, foi o início? Foi o início do Motoclube Faro. Este aqui é de uma concentração que se realizava na base aérea de Beja, que era organizada por motociclistas que nessa altura cumpriam o serviço militar em Beja, alemães, e que faziam sempre uma concentração na barragem do Roxo. A barragem do Roxo teve uma importância especial em termos da divulgação do motociclismo em Portugal, nesta altura, em termos de concentrações. Tem este como este aqui é o Capacete de Ouro, que é a personalidade pública de 1982, dado pela ACAP. Agora vai-se fazer a 30ª concentração, vamos entrar, portanto, nos 30 anos do Motoclube Faro. Quantos sócios tem? Temos 400 e tal sócios. A parte mais difícil do Motoclube Faro, julgo eu, de todos os clubes, é tentar preservar a cultura motociclista. Portanto, é esse respeito e essa amizade e essa junção de um ponto comum que é as motos e a paixão pelas motos, que tem feito com que o Motoclube Faro, de facto, seja hoje um clube respeitado, tanto a nível de motociclismo, como até da sociedade em geral. Achamos nós que um clube de motos, como outra coisa qualquer, está integrado dentro de uma sociedade. Portanto, o Motoclube Faro também sente a necessidade de estar integrado numa sociedade. O Motoclube Faro entra no motociclismo por uma questão de paixão. O Motoclube Faro não está nas corridas para vencer a todo custo. Achamos que as corridas, e dentro dos moldes que nós organizamos e que fazemos, é para nos darmos bem com os outros, para criar, de facto, no espírito de corrida, o tal espírito de cultura motociclista. Há quantos anos? Entre ajuda. Já há vários anos, já há muitos anos. Há 25 anos? Sim. E além disso organizamos também provas para o Campeonato Nacional. No caso, de ofertas, entre aspas, já demos mais em termos de ofertas, foi a Cruz Vermelha Portuguesa. Isso aí. No entanto, também já demos em dinheiro, demos instituições, por exemplo, um ano que demos a uma instituição de Faro, a uma instituição de Sintra e a uma instituição do Porto, todas elas de solidariedade. O Hospital de Faro já temos contribuído com algum equipamento. A Cruz Vermelha também já demos uma ambulância e 2 carros de transporte de doentes também. Este ano, no caso deste ano, temos também 2 carros que depois foram adaptados pela Cruz Vermelha, do Azidecos. Qualquer pessoa da cidade se revê um pouco também no Motoclube Faro. A pessoa ao passar, por exemplo, lá embaixo e ver uma estátua do motociclista, que não é do Motoclube Faro, mas sim do motociclista, vê ali também um pouco do seu trabalho de voluntariado que faz na concentração. E aí revê-se, ao passar uma ambulância na rua e que leva o símbolo do Motoclube Faro, e em que lá diz que foi oferecido pela concentração tal, se essa pessoa vê a concentração e se ajudou, está ali um pouco do trabalho dele também, não só do membro e sócio do Motoclube Faro. Agora também é bom frisar, a Câmara também nos dá apoio em termos logísticos, algum apoio em termos de a Fagar, por exemplo, este ano, no caso da limpeza da concentração de Faro, é um trabalho excepcional e que pelo menos tiramos essa parte, tiramos essa sobrecarga. Foi sempre o objetivo do clube e um sonho dos membros do clube, principalmente dos seus fundadores, terem uma sede própria, que fosse mesmo propriedade do Motoclube Faro. Essa sede, em princípio, está-se a concretizar. Foi um terreno que nos foi oferecido há cerca de 5 anos, quando estava como Presidente da Câmara o Dr. José Vitorino. Entretanto, passou este tempo, com as suas dificuldades tem sido edificante, e neste momento pensamos que já está por aí acima, e pensamos
que na altura da concentração, pelo menos a parte social já esteja concluída. Queremos fazer da sede do Motoclube Faro não só uma referência do Motoclube Faro, mas sim uma referência do motociclismo nacional. Em qualquer motociclista, tanto nacional como estrangeiro, se sinta bem e ao entrar numa sede, nesta sede, que ficará situada em Faro, mas que pertence de facto ao Motoclube Faro, mas não só do Motoclube Faro. Queremos que ela seja abrangente e que pertence a todos os motociclistas em geral, que aí é que está, de facto, a chamada cultura motociclista e a amizade entre todos os motociclistas. O clube nasceu há 30 anos e vai na sua terceira sede. Esta aqui é a terceira sede. As outras foram aqui mesmo dentro da cidade. Uma na rua José Joaquim de Moura, que foi a primeira sede, tivemos aí cerca de 5 anos. Depois tivemos uma na Avenida Doutor Almeida Carrapato e depois viemos para esta. As sedes dos clubes representam a sua história e esta sede, penso eu, qualquer motociclista ao entrar aqui se revê um pouco na história do próprio Motoclube Faro. Não precisa quase perguntar nada às pessoas, se ele de facto entender um pouco da cultura motociclista, vê que de facto há aqui um pouco de história. Talvez na outra sede, pensamos nós, aquilo vai melhorar, ter mais espaço, as coisas se calhar em princípio serão mais bem delineadas e aí queremos fazer de facto da nova sede do clube, não um local de uma sede normal, aquilo não é bar nenhum, não vai ser café nenhum, mas é um local próprio em que o motociclista se sinta bem. Se por acaso chegar aqui um grupo de estrangeiros e quiser dormir, não paga absolutamente nada, é só pedir a chave, dorme lá em baixo, convive aqui com as pessoas, não há problema absolutamente nenhum. E aí há uma troca, de facto, uma troca de ideias e uma troca de experiências motociclistas, principalmente em termos de viagens. O Motoclube Faro é um clube dedicado ou mais virado para o mototurismo, embora tenha outras vertentes, mas a essência do Motoclube Faro, de facto, são as viagens. Podemos começar aqui por estes discos de ouro. Foram-nos oferecidos pelo Steve Harris, que é um dos fundadores da banda metálica, os Iron Maiden. Em termos de amizade, para nós representa muito, visto que dentro do Motoclube Faro havia um elemento que infelizmente já faleceu, que era o Manu, que trabalhou com eles durante muitos anos. Depois aqui temos uma medalha oferecida pelo governo na altura do Guterres, grau prata, pelo trabalho desenvolvido em termos de motociclismo e também em prol do Algarve, na divulgação turística do Algarve, que era a concentração de Faro. Ali naquele lado temos a medalha de ouro da cidade, que é o galardão mais alto que temos na sede do clube, oferecido também pela Câmara Municipal de Faro. O começo da cultura motociclista começa pelo respeito entre os motociclistas. Isto é a parte essencial. E o respeito também pela moto. O respeito por todas as instituições e toda a tradição motociclista. Essa é uma parte da cultura que se está a perder. Por exemplo, uma grande parte dos motociclistas não sabe, ao passar na estrada, por exemplo, se ver uma moto parada e se o capacete estiver no chão, é sinal que a moto está avariada. Portanto, é para ele parar. Outra das partes, de facto, é ao se cruzar, não estou a dizer, já em cidades que há muitas motos a cruzarem, mas principalmente em estrada, deviam-se cumprimentar. Por exemplo, eu, no meu caso, e muita gente aqui do Motoclube Faro, continuamos a manter a tradição de nos cumprimentarmos. Onde nos cumprimentarmos é o seguinte, no fundo estamos a cumprimentar uma pessoa que comunga as mesmas ideias do que nós. E esta parte é importantíssima. É uma satisfação para nós vermos passar um motociclista, levantar o braço a dar sinal de luz. E esse próprio pensa que vai ali um tipo igual a mim. É o ir a uma concentração, a umas corridas, ou ir de viagem, e ao cruzar-se com essas pessoas todas que andam em viagem, dá-lhes um gozo especial de ver que eles vão de facto para uma viagem também. É o estar parado numa cidade, ou na própria cidade, sentar, por exemplo, a andar de moto. Eu posso estar, por exemplo, lá embaixo num café, sentado, e se passar um tipo de moto, com moto carregada, cheio de mochilas e aqueles taxa antiga ou qualquer coisa, eu revejo-me nele. Naquele momento é um motivo de satisfação para qualquer motociclista. Logicamente que há diversos tipos de motociclistas. Há o motociclista que usa a moto por uma questão de lazer, há o motociclista que usa a moto para trabalho e há de facto o motociclista que usufrui ainda mais da moto que é para viagens. Há uma grande parte do espírito, não estou a dizer que a concentração hoje seja na totalidade do espírito motociclista.
Não, isso também era estar agora a tapar o sol com a peneira. No fundo, aqui o motogolfar, ou muitas pessoas do motogolfar, o que é que tentam? Tentam que a parte, vamos lá, a parte empresarial, isto tem que se falar mesmo assim, que às vezes os clubes entram quase nessa parte, em termos de bandas e em termos do negócio que gira à volta da concentração, não papo a parte motociclista, que essa é importante. Porque a parte motociclista e a parte da paixão das motos é que faz com que os clubes cresçam. A seguir, logicamente, virá a parte negocial também em termos de concentrações, tem que se pagar as coisas. Mas a essência da concentração, e é isso é que tentamos ali na concentração fazer, é que essa parte esteja sempre presente. Que os motociclistas que venham até Faro se revejam um pouco naquilo. Não vejam atrás de um bar pessoas que foram contratadas para estar ali a trabalhar. Mas que vejam sim elementos do motogolfar ou de alguns clubes que nos ajudam, que estão ali a fazer um trabalho de voluntariado em termos de paixão pelas motos. E ao saber que estão ali, estão a contribuir para que a pessoa que nos vem visitar, para que o motociclista que nos venha visitar também se sinta bem, porque se sente em casa.